Boa tarde, eu sou a Júlia, o meu grupo é formado pela Bruna e pelo Lucas, e hoje a gente vai apresentar o trabalho 3 de Arquitetura de Computadores 2. Eu vou começar apresentando esse trabalho falando o que utilizamos. A gente utilizou o teclado 4x4 para a gente conseguir digitar os números de 0 a 3 e também conseguir digitar o mais e o menos que define os modos de jogo. E a gente também utilizou o display gráfico para fazer toda a interface gráfica do nosso jogo. Então a gente optou por não utilizar o terminal burro para que o jogo ele ficasse mais interessante e mais focado só nesses dois componentes aqui. Partindo para o código, eu vou começar falando quais as flags e as variáveis que a gente utilizou para fazer o trabalho. A gente tem uma flag de modo fácil que ela vai definir o modo do jogo. Então, o 1 é fácil e o 0 é o difícil. Além disso, a gente ainda tem as variáveis de vetores, que vão guardar os nossos ícones utilizados no jogo. E também a gente tem uma variável criada o record, que ele vai guardar o recorde de todo o jogo, de toda a execução do jogo. Já esse de cima, ele vai guardar a pontuação. Bom, agora falando um pouco sobre alguns métodos que criamos para desenvolvimento. Temos os métodos de pausa e suas rotinas, que criamos para mexer com as frequências. Os métodos atualiza horário e mostra horário display principal. Nós reaproveitamos sua utilização do trabalho anterior ao trabalho de agora. Além desses métodos, temos o método imprime quadrados, onde pegamos os ícones de quadrado vazio que temos, então são posicionados e impressos para aparecer após o início do programa e o usuário pressionar qualquer tecla. E por último, temos o método convert randômico display. Irá chamar o método random entre os números de 0 a 3, com base no que vier, irá substituir o quadrado vazio que estava no seu lugar e imprimir o quadrado preenchido com seu respectivo número que veio randômico. Bom, agora falando um pouquinho só sobre o main, ele faz basicamente o que o professor fazia antigamente, que é inicializar os interruptores e os comandos que a gente usa, e ele também começa a partir dali. Então ele vai chamar a função preenche random table, que daí vai girar alguns números randômicos para a gente e vai preencher naquela tabela, e daí ele vai acertar a variável de acertos como 0. Então a gente vai fazer o mesmo jogo que a gente vinha fazendo nos outros trabalhos, que é mover o 0 para H e para L para conseguir imprimir o ícone do splash inicial. Aí a gente dá uma pausa só para mostrar esse splash, e daí a gente imprime o outro ícone, que é o ícone do início do jogo. Então a gente passa a ter esse bloco ler, que daí ele vai ficar lendo o teclado, que basicamente a gente vai esperar uma tecla ser formada para continuar o jogo, que é aquele press any key to start. Aí a gente tem esse outro bloco de código, que é o reseta jogo. Ele vai imprimir o menu principal, ele vai limpar a tela e ele vai botar para o usuário escolher qual que é o modo de jogo que ele quer, se é fácil ou difícil. Após isso, então, a gente tem um while true, que ele vai fazer duas coisas principais. A primeira delas é o progresso. Ele vai chamar funções que o professor já tinha feito, que é o imprimir handle table, por exemplo. Nele, ele basicamente vai pegar os números que foram gerados randômicos e vai botar para informar no display. É ali que também a gente chama os converte números para o display lá. Então, a gente também vai imprimir a pontuação e o recorde, que vão ficar como dois pequenos símbolos no canto da tela. Então, ele vai imprimir o maior recorde que teve até agora e a pontuação atual do jogo atual. Aí ele vai fazer esse verifica random table, que o professor já vinha fazendo também, que é basicamente pegar o valor que foi informado. A única diferença é que antes o professor fazia com manda caractere e recebe caractere. Agora, a gente faz via ler teclado, que daí é para pegar do display 4x4 e não do terminal burro. Aí a gente vai fazer o que já vinha fazendo também, que é ver se acertou a sequência, se ele tá como N ou como S. Se tá como N, então quer dizer que a pessoa não acertou a sequência e errou. Então ele vai fazer um jump pro você falhou. O você falhou é a segunda parte mais importante ali do while true. Ela é um bloco de código que vai basicamente ver se o modo do jogo, que é a flag que a gente criou, tá como fácil. Se tá como fácil, a gente só vai fazer um jump pro modo fácil lá embaixo, que vai basicamente chamar o progresso de novo, e daí vai continuar todo esse esquema de novo. De ler o teclado, ver qual que é o modo do jogo e jogar de novo.
Mas vamos assumir que a pessoa errou e é um modo difícil. Aí ele vai fazer um if, que é para ver se, por exemplo, o recorde atual é maior do que o recorde antigo. Se for, então quer dizer que temos um novo recorde. Então salvamos esse novo recorde. Então, continuando, a gente só zera as variáveis de tempo, porque o jogo acabou. A gente imprime Game Over, que daí é pra gente saber que o jogo acabou, informar para o usuário isso também. A gente imprime a pontuação que o usuário teve nesse jogo, porque o nosso splash possui uma partezinha embaixo que a gente informa qual que foi a pontuação. E daí, depois disso, a gente toca um som para o usuário saber que o jogo foi finalizado. O nosso som tem uma frequência mais aguda, por isso é essa frequência de 100.000 por 30. E daí a gente dá algumas pausas normais, não as pausas que a gente criou, para ficar um esquema de som mais diferenciado para o usuário. Aí depois disso a gente só seta a tabela de acertos como 0 e continua o jogo. Reseta o jogo de novo para começar o jogo do zero. Aí, vamos assumir que você não falhou, você acertou. Aí a gente adiciona mais um nos acertos, na variável de acertos, e a gente pula para o progresso para daí imprimir outro número da sequência. E daí a gente continuar verificando se é o número certo e continuar nesse jogatina. Agora eu vou apresentar o nosso trabalho funcionando, então eu vou executar ele aqui. Ele vai apresentar o nosso splash inicial, juntamente com os nossos nomes. Então, logo ele vai aparecer o pressione qualquer tecla para iniciar. Então, eu vou pressionar, por exemplo, o sinal de igual. Aí ele vai apresentar um menu, que eu posso definir o meu modo de jogo, o menos que é o fácil, mais que é o difícil. Eu vou começar apresentando o difícil. Então ele começa a contar o tempo, ele conta o som do primeiro e vai apresentar aqui em cima logo a pontuação e o recorte. Então eu vou digitar o 1. E agora, como eu estou no modo difícil, ele vai aparecer 3 vezes, e daí agora eu vou digitar para errar, porque daí ele vai ter que dar o game over, porque eu estou no modo difícil. Então, ele faz o som, ele apresenta o game over, ele mostra a minha pontuação 2, que então agora seria o meu recorde, e ele volta a apresentar o menu. Então agora eu vou partir para o modo de jogo fácil. Ele começa a contar de novo o 0 e apresenta de novo a sequência e vai apresentar a pontuação e o recorte também. Então o recorde ele já está definido como 2, então agora eu vou pressionar de novo uma sequência. E agora, por exemplo, eu vou pegar e vou errar a sequência. É o 1 e o 3, mas eu vou apertar 0. Então ele vai ter que refazer a sequência do 1 e do 3. Porque eu estou num modo de jogo fácil. Então ele refez. E agora eu posso clicar em 1 e 3, que ele vai continuar normalmente. E basicamente, então, esse é o trabalho.